No dia 20/11/2022, inicia-se a Copa do Mundo realizada em Catar. Então, aproveitando o embalo, vamos montar a nossa seleção de ações, claro, focadas em dividendos, perenidade e resiliência. Vou deixar aqui também um desafio para cada um de vocês que vai assistir esse vídeo. Já deixa nos comentários qual seria a sua escalação perfeita. Vamos lá? Não sabemos até que ponto isso aqui é verdade ou não, mas está circulando no Twitter que a Universidade de Oxford fez algumas previsões, considerando ali alguns estudos em relação aos últimos jogos dessas seleções. E sim, existe a possibilidade do Brasil ser o hexacampeão. Se vai ser ou não, vão acompanhar aí nos próximos dias. E recentemente o Tite anunciou qual seria a sua escalação, todos os convocados para a Copa. Essa é a foto oficial da seleção brasileira. E existem aí alguns sites, alguns grupos de torcedores que já estão especulando como é que seria o time titular, utilizando a formação 4-3-3. O goleiro Alisson, na parte mais defensiva, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandre. Na parte mais central, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá. E na parte ofensiva, Rafinha, Neymar e Richarlison. Vamos agora converter essa ideia e essa escalação para as nossas ações. Como é que seria aquela seleção perfeita? Vamos utilizar então, a princípio, algumas ideias básicas do jeito Barça de investir. E é claro, vamos utilizar aí alguns critérios. A primeira coisa, vamos manter o esquema tático 4-3-3. 4 defensivos, 3 meias e 3 ofensivos. E as empresas têm que ter algumas características comuns. Primeiro, de preferência tem que fazer parte dos setores BEST, banco, energia, seguro, saúde ou telecom. Segundo, tem que pagar alguns dividendos interessantes para a gente. E terceiro, sem dúvida nenhuma, tem que te trazer tranquilidade. Nem todas as empresas que eu vou apresentar para vocês estão na minha carteira real do canal, e inclusive, se vocês se inscreverem aqui, vocês vão ter toda semana pelo menos 3 vídeos falando sobre as minhas movimentações e também falando sobre as empresas que eu tenho no meu radar. Mas, aproveitando esse clima de Copa, eu achei bem bacana fazer essa brincadeira. Começando pelo setor defensivo, quais são os motivos que eu coloco principalmente Taesa e TRPL? Poxa, 2 empresas do setor de transmissão de energia com uma previsibilidade muito grande, a gente sabe o que elas fazem e a gente também sabe que elas são extremamente resilientes, muito difíceis de serem ultrapassadas ou deixarem a gente na mão. Então, muito bom, eu gosto aí dessa segurança e dessa previsibilidade. Não ficam inventando moda, até porque setor defensivo, convenhamos, tem que ser a nossa segurança, o nosso porto seguro. E agora pensando um pouquinho nas laterais, eu coloquei 2 empresas do setor de seguros, Porto Seguro e Banco do Brasil Seguridade, a famosa BB Seguridade. E por que isso? Jogar como lateral demanda aí uma certa expertise, mas também ajuda um pouquinho na defesa e também um pouco no ataque. BB Seguridade tem apresentado resultados muito interessantes para a gente e Porto Seguro já tem um histórico muito bom também. Então, esse quarteto fantástico aqui me traz tranquilidade e também me traz uma segurança para que eu consiga jogar com mais liberdade, tanto no meio-campo quanto no ataque. Agora, falando um pouquinho mais sobre o setor central do nosso time, eu gostaria de colocar aqui empresas bancárias, empresas do setor de bancos. Bradesco, um pouco mais recuado, justamente porque ele tem esse quesito mais conservador, e eu acho isso fundamental porque ajuda mais na defesa, mesmo que esteja passando por algumas dificuldades, o mercado tenha batido com muita força, não foi apenas na empresa. Todo o setor está levando um pouquinho mais em relação a esse contexto mundial e também nacional. É sempre bom ficar de olho na inadimplência. Agora, do lado esquerdo, eu coloco o Santander, que tem uma pegada um pouquinho mais ofensiva, um caráter um pouco mais arrojado, e isso também é muito importante no meio-campo. Sem dúvida nenhuma, já tem que fazer uma comunicação ali com o ataque. E do lado direito, eu coloco ali o Banco do Brasil. São mais de 200 anos de experiência, é uma empresa que já passou por diversas dificuldades. Quando tem que jogar um pouco mais recuado, recua. Quando tem que criar a jogada para o ataque, também cria. E hoje, curiosamente, no ano de 2022, pelo menos no terceiro trimestre desse ano, nós apresentamos o resultado dessa empresa, em que ela teve um desempenho maior do que os seus pares privados. E, inclusive, esses 3 bancos, se você quiser ver um pouquinho mais sobre como é que foi o desempenho nesse trimestre, eu vou deixar aqui alguns cards para vocês poderem assistir, beleza?
E agora falando do ataque, né, sem muitas novidades, a gente quer alguém que garanta que vai trazer algum tipo de resultado, independentemente do que esteja acontecendo. O Brasil em crise, o Brasil prosperando, não interessa, a gente quer contar com essa empresa sempre. E aí, nada melhor do que pegar a Klabin. Na minha humilde opinião, uma das melhores, se não a melhor empresa hoje listada na Bolsa. Tem anos de história, trabalha de uma maneira um pouco diferente, tem que entender como é que ela remunera o seu acionista, mas sem dúvida nenhuma é uma excelente escolha como principal elemento ali no ataque. Do lado esquerdo, eu vou colocar uma empresa que era recentemente pública, mas passou pelo processo de privatização e sim tem apresentado excelentes resultados. É claro que por esse contexto global que a gente está passando, o setor de energia vinculado um pouquinho mais a combustíveis tem apanhado um pouco, mas esperamos aí que traga excelentes resultados para o futuro. E é sempre bom lembrar que o Barsi, né, o nosso velhinho Barsi, o grande mentor aqui de toda essa construção, ele acredita que Vibra e Cosan talvez sejam responsáveis pelo seu próximo bilhão nos próximos anos. Então, vamos ficar de olho nela, inclusive eu tenho na minha carteira. E do lado direito, eu coloquei uma outra empresa ligada à energia, dessa vez a Geração, tem apresentado umas mudanças muito interessantes em relação ao seu portfólio, diminuindo a dependência do setor hídrico e se expandindo no solar e no eólico. Então sim, queremos uma empresa ligada a essa parte mais ofensiva que esteja se reinventando, se readequando para apresentar, sem dúvida nenhuma, alguns resultados no futuro próximo. Então, é mais ou menos essa a minha perspectiva de carteira para a seleção. De maneira bem resumida, então, quando a gente olha todo esse mapa, a gente percebe ali que nós estamos bem protegidos com essas 4 empresas, Taesa e Isacetip. Nas laterais nós temos 2 seguradoras, Porto Seguro e BB Seguridade. No meio campo o setor de bancos, que eu acho excelente. É difícil imaginar o nosso país não tendo nenhuma relação com bancos. E no ataque eu fiz ali um mix de energia e também da única empresa que não faz parte do setor SBEST, que é a Klabin. Mas tem seus motivos. Porque se não fosse pela questão de setor, ela com certeza se adequa a todos os critérios: previsibilidade, boa governança, recorrência de dividendos e excelentes resultados. Então, tá tudo bem abrir essa pequena exceção. Bom, esse vídeo era basicamente sobre isso. Vou deixar 2 convites finais. Se vocês tiverem interesse em fazer parte do grupo do WhatsApp que eu criei, só para a gente discutir sobre empresas ligadas aos dividendos, vocês serão bem-vindos. E também, sem dúvida nenhuma, o convite para você deixar o seu like. Tá bom? E eu também estava me esquecendo. Eu vou deixar como tela final uma playlist em que eu fiz basicamente um resumo das principais empresas aqui listadas em relação ao seu desempenho no terceiro trimestre. Acho que vale a pena. Se você já tiver interesse em investir em alguma delas, com certeza vai ter informação útil. E se você já acompanha, sem dúvida nenhuma, buscar uma perspectiva um pouquinho diferente sempre faz bem pra gente. Na verdade, por hoje é só e até mais.